Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrodinâmica e as leis de Ohm, tá bom? Bom, a gente viu já o conceito de corrente elétrica, né? O que está ligado ao conceito da corrente elétrica? Bem, então de volta para a corrente elétrica sempre vai acontecer, né? Quando eu tenho uma diferença de potencial aplicada sobre algum condutor, né? Principalmente os metais. Então, a corrente elétrica está associada a essa diferença de potencial. Lembrando o que é a diferença de potencial? Tem uma placa positiva com uma placa negativa, né? Em que eu tenho um potencial elétrico em cada uma dessas placas, e se eu largar elétrons ali no meio, a tendência deles é sair da placa negativa e ir para a placa positiva. Então, esse fluxo ordenado de elétrons, quando eu tenho uma placa que está fornecendo energia o tempo inteiro, é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Só que aí, nem tudo são mil maravilhas para o nosso elétron, né? Que está querendo fazer um fluxo ordenado. Porque os nossos materiais não são formados apenas de elétrons. Eles são formados por átomos, que é onde eu tenho um núcleo bem uniforme, bem coeso, com prótons e nêutrons. Dentro desse núcleo, né, se forma toda uma estrutura atômica dentro do meu material. E ainda existem os elétrons dentro, que não são os elétrons livres, eles não são os elétrons que fazem parte da nossa corrente elétrica, que também estão ali juntos dentro da nossa estrutura atômica. Então, o que está acontecendo? Observem aqui na imagem. Na imagem, a gente tem Voltando. A gente tem o Ohm, né, que seria a nossa resistência elétrica, que vai ser a nossa unidade de resistência elétrica, impedindo esse elétron, o ampere, a corrente, de passar. E o DDP, que é a nossa energia, está forçando essa passagem, tá? Então é isso mais ou menos que acontece quando a gente liga alguma coisa na tomada, né, e acontece o circuito total agora, né, observando o circuito total, tá? Então, a resistência elétrica está ligada a isso, ao elétron querer passar, mas ele vai encontrar essa dificuldade por causa da estrutura atômica, né? E aí, isso vai influenciar dentro da corrente elétrica e dentro do nosso circuito como um todo, beleza? Bom, então, a gente vai dividir esse estudo em duas leis, tá? Por um físico que estudou essa passagem de corrente e viu como isso acontecia. Então, a gente vai dividir ele em primeira lei de Ohm e depois a segunda lei de Ohm. E aí a gente pode conceituar, né? Então, se observou que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial. Então, quanto mais diferença de potencial eu tenho, mais corrente elétrica eu vou ter, mas ela é inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Então, quanto mais resistente, menos corrente elétrica eu tenho, tá? Então, eu estou segurando os elétrons, eu diminuo a corrente elétrica. Eu estou forçando os elétrons, que é a nossa DDP, eu aumento corrente elétrica, tá? Bom, a gente tem aqui, então, que a diferença de potencial vai ser dada em volt, V. A resistência elétrica vai ser dada em Ohm, em homenagem ao nosso físico. E o I, que é a corrente elétrica, a gente já sabe, é dada em amperes, tá bem? Mas o que é realmente essa resistência elétrica, que a gente já teve uma préviazinha? Então, basicamente a dificuldade que um material condutor oferece à passagem da corrente elétrica. Por aonde? É a dificuldade dos elétrons livres passarem pela estrutura atômica desses materiais. É basicamente isso. Depois a gente vai ver que a corrente elétrica tem alguns efeitos, e um dos efeitos ligados à resistência é o efeito Joule, porque se os elétrons estão tentando passar e estão colidindo com alguma coisa, na colisão a gente tem perdas de energia em forma de energia térmica, né? Mas isso é um material para uma próxima videoaula, para deixar vocês aí um gostinho a mais. E aí os nossos resistores a gente pode dividir, né? Porque todo o circuito sempre vai ter resistor. Então a gente pode dividir esses resistores em dois tipos. Os resistores ômicos, que obedecem à nossa primeira lei de Ohm, né? Eles
seguem exatamente o que está aí, porque eles dão que ADDP dividido pela corrente é uma constante, e isso vai ser constante o tempo inteiro, como a gente tem no gráfico aqui, tá? E aí a resistência elétrica desse resistor não muda nunca. Pode-se passar o tempo que passar, vai ser sempre a mesma. E os resistores não ohmicos? Os resistores não ohmicos, quanto mais DDP eu vou fornecendo, menos corrente eu vou ter. Então eu vou diminuir, né? E vai diminuindo essa corrente e a resistência sobe exponencialmente. Mas isso, ele não obedece à primeira lei de Ohm, então a gente só trabalha com ele graficamente e no cotidiano. Não trabalha com ele, digamos assim, com contas propriamente dito. Basicamente é isso, tá? Então, quando a gente trabalha com contas, com a primeira lei de Ohm, a resistência sempre é constante, tá? É isso daí que a gente tira isso, tá? Então, resistência elétrica é constante para a nossa primeira lei de Ohm, beleza? E aí a gente vai para a segunda lei, onde fala da resistência em si, tá? Então, a resistência de um condutor homogêneo, que é só de um material, de seção transversal constante, é proporcional ao seu comprimento e da natureza do material de sua construção. Então, depende do material. E é inversamente proporcional à área da sua seção transversal. Observem aqui no nosso desenho. Então, eu tenho um fio, que vamos dizer que seja o nosso resistor. Ele tem um certo comprimento. Então, a resistência depende do comprimento do condutor. Diretamente proporcional. Quanto maior o fio, maior a minha resistência. Ele depende inversamente da área. Quanto mais área, menor a minha resistência. Eu tenho mais espaço para os meus elétrons passarem, né? Agora, se eu diminuo, eu tenho menos espaço para os meus elétrons passarem e isso aumenta a resistência, inversamente proporcional uma da outra. Mas depende também do que é feito o meu material, que é esse rosinho que a gente tem aqui, letra grega, que é a resistividade do material. Então, a gente tem a segunda formulazinha agora para o nosso trabalho, né? Onde a resistência é igual à resistividade do material multiplicado pelo comprimento do material dividido pela área do material. Nossas unidades, a gente tem aí que a resistência é em ohm, né? A resistividade é ohm vezes metro, o comprimento é metro e a área é metro quadrado, como a gente já sabe, tá? Sempre as nossas unidades de comprimento de medida aqui para o comprimento, né, a unidade do comprimento, vai ser sempre metro. Se tiver em centímetro ou milímetro, a gente precisa transformar para metro quando a gente for resolver exercícios, tá bem? Bom, vamos fazer um apanhado agora, então, né? A gente tem a resistividade, que depende do material e isso é medido em laboratório, vocês vão ter tabela. Resistência elétrica é a resistência à passagem dos elétrons, é alguém segurando ali, quem? A nossa estrutura atômica dos materiais, tá? Então, essa estrutura atômica vai tentar impedir a passagem dos elétrons e isso causa a resistência elétrica. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons, né? A intensidade do fluxo ordenado de elétrons que a gente tem, que a gente já viu que depende da carga e do tempo que esses elétrons levam para passar. E a diferença de potencial é a nossa energia acumulada e que ela consegue fazer com que o nosso circuito gere um trabalho ali, né? Tenha um trabalho também associado e consiga impulsionar os nossos elétrons dentro de um circuito. Tendo esses três elementos, a gente consegue já montar um circuito, por exemplo, né? Se vocês pegarem uma pilha, 2 fios de cobre e um LED, vocês vão conseguir acender o LED só interligando isso daí. Nossa pilha é a diferença de potencial, os fios é por onde a minha corrente está passando, né? A corrente, os elétrons desses materiais todos vão passar ali, inclusive pelos fios. E o nosso LED seria a nossa resistência maior, assim, do nosso circuito, porque aí ele tem uma composição que a gente vai ver depois que causa ele ser a resistência maior do meu circuito e levar ele a isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação bem rapidinha sobre as leis de Ohm, tá? Mas tem um pequeno detalhe para vocês.
Eu quero que vocês construam um desenho representando a corrente elétrica e a resistência. Com bastante canetinha colorida, tudo bem colorido, estilo mapa mental, pode ser. E aí, vocês vão postar esse desenho bem representativo sobre corrente e resistência elétrica e marcar lá a Prof no Instagram, @ProfTai no Instagram. Eu vou compartilhar tudo, eu quero ver toda a criatividade de vocês nisso e saber se vocês entenderam tudo sobre a aula, tá bem? Um beijo e tchau, tchau!